Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 499. O Ultimate Yandere. A primeira coisa que Victor viu ao descer do porão com Leona foi um foguete branco que veio e o abraçou e começou a cheirar seu corpo todo. Mas antes que Victor pudesse acariciar o cabelo desse foguete excitado, o foguete parou como se tivesse entrado em curto-circuito e falou: "Esse cheiro." Ela olhou para cima e disse: "Um cachorro molhado." Os olhos de Violette se estreitaram perigosamente. "Sim, eu estou aqui também, sanguessuga." Leona bufou com desdém. Violette virou a cabeça rapidamente e olhou para a garota ao lado dela. "O que você está fazendo aqui?" "O quê? Eu não posso acompanhar meu amigo de infância onde quer que ele vá?" Ela abriu um pequeno sorriso. Uma veia saltou na cabeça de Violette quando ela ouviu a palavra amiga de infância de Leona. A mulher estava claramente a desafiando. 2 relâmpagos saíram dos olhos de Leona e Violette se chocaram no ar. Apesar da situação com sua esposa e seu amigo, Victor estava olhando para tudo com um olhar divertido. Enquanto ele acariciava Violette, que o segurava como se fosse fugir ou algo assim. "Vic, você sabe que membros que não são do clã não podem entrar aqui, especialmente um." Antes que Agnes pudesse continuar, Victor falou: "Eu sei, não se preocupe. Leona não vai contar a ninguém, isso eu posso garantir." Agnes engoliu as palavras que ela estava prestes a dizer e sentiu um leve ciúme de quão determinado ele parecia estar em relação àquela mulher. Olhando para o círculo abaixo de Agnes, Victor sentiu uma leve pontada no coração, uma sensação ruim que ele rapidamente ignorou. Ele sabia que não poderia ir mais fundo nesse sentimento. Afinal, foi ele quem disse à mulher para tomar uma decisão. "Aparentemente, você tomou uma decisão." "Sim." Agnes falou baixinho e continuou: "Você veio em boa hora. Vamos terminar este ritual." Tudo que Agnes recebeu da resposta de Victor foi seu silêncio. Um silêncio que parecia durar para sempre. Por alguma razão, ela sentiu que Victor estava jogando com aqueles olhos violeta que eram exatamente como seu falecido marido. Mas ao contrário da paranoia de Agnes, Victor estava tendo uma luta interna. Victor queria se mexer e respeitar a decisão de Agnes, mas o sentimento estrangeiro o impedia de fazê-lo. E o pior de tudo era que esse sentimento parecia estar se aliando à sua obsessão. Seu lado protetor que ele tem por todas as suas esposas, e por causa disso, ele não conseguia se mexer. Victor cerrou os dentes, e seus olhos brilharam vermelho sangue enquanto ele cerrava os punhos e gritava internamente: "O suficiente." Uma pequena explosão de ar vermelho saiu de seu corpo, e isso assustou levemente Violette e Leona, fazendo as 2 garotas de cabelos brancos se debaterem e olharem para Victor. Um brilho de desdém apareceu em seu rosto. "Eu sou você, e você sou eu, mas sou eu quem manda." O rosto de um homem alto apareceu ao lado de Agnes. Ele era como um fantasma que só Victor podia ver. O fantasma exibia um pequeno sorriso, e lentamente começou a desaparecer. Controlando suas emoções de volta, os olhos de Victor se tornam menos intensos. Ele sabia o que era aquele fantasma. Foram os sentimentos persistentes de Adonis em seu corpo, os sentimentos intensos que fizeram dele o homem que era. Sentimentos que só apareceram quando Agnes se envolveu no problema. Parece que o choque de saber que Agnes quer se divorciar fez meus sentimentos ficarem um pouco fora de controle. Pensou Victor. Vencedor. Agnes olhou estranhamente para Victor. "Querida, você está bem?" Violette pegou a mão de Victor. E sentindo o calor das mãos de Violette, Victor começou a ficar muito mais calmo, de uma forma muito serena. Ele olhou para Violette e sorriu suavemente. "Sim, eu estava apenas lidando com um pequeno incômodo." "Entendo. Você sabe se precisar de alguma coisa." Sentiu. Não deixando Violette terminar, ele acariciou sua cabeça. "Eu estarei contando com você." Ele abraçou Violette levemente e beijou sua cabeça. MM. Violette se sentiu doce por dentro ao sentir o calor do corpo de Victor e suas doces palavras. Olhando para essa interação, os sentimentos de Leona se transformaram em caos, ciúme, inveja, raiva e ódio. Vários sentimentos negativos estavam passando por sua cabeça. Ela queria que fosse assim para ela. Não este sanguessuga. Ela olhou para cima, e antes que ela percebesse, Victor estava na frente dela. "Você realmente não tem esperança, hein?" Victor falou com um sorriso divertido enquanto acariciava sua cabeça.
Quando ele chegou aqui, ela estava honestamente curiosa, mas não curiosa o suficiente para se importar, já que estava tendo espasmos internos quando sentiu o toque suave de Victor. Foi uma sensação muito nostálgica. E pensar que ela se perderia em sua raiva por um momento. Victor pensou divertido. Ele não estava zangado com ela porque sabia que o gatilho que levou Leona a agir assim em toda essa situação foi ele mesmo. Se houver um culpado, ele é o culpado. Ponto. Faz um tempo que eu não faço isso com ela. E o cabelo dela está mais macio do que antes. Victor se lembrou de uma lembrança. Ele estava em um quarto com uma garota. A garota estava deitada na perna dele, e ele estava acariciando a cabeça dessa garota. Eles estavam assistindo a um filme, mas o filme não parecia entreter a jovem loba o suficiente, e ela adormeceu sob as carícias de Victor. Uma lembrança que aconteceu na casa de Victor, uma velha lembrança de dois amigos adolescentes. TSC, TSC. Violette estalou a língua várias vezes em clara irritação enquanto cruzava os braços e virava o rosto. Agnes. Vamos continuar. Victor parou de acariciar Leona quando sentiu, e viu através de sua linguagem corporal, que seus sentimentos negativos haviam se dissipado. Sim. Agnes, que estava com sentimentos bastante confusos sobre toda essa situação, falou de maneira gagueja. Victor caminhou em direção a Agnes e perguntou por curiosidade, pelo que eu posso entender de você, esta decisão foi muito abrupta. Alguma coisa mudou? Agnes olhou para Victor e pensou em sua decisão, e depois de alguns segundos de silêncio, ela disse, percebi que não importa quanto tempo passe, nunca deixarei de amar Adonis. Afinal, ele é meu queridinho, e você que namora minha filha deve saber o quanto esses sentimentos são especiais. Victor apenas concordou com a cabeça. Ele entendeu muito bem. Eu entendi que mesmo que eu me divorcie, não vou manchar a memória do meu marido. Ele prefere que eu fique saudável do que sofrer os efeitos colaterais do ritual. Isso é verdade. Victor falou inconscientemente e fechou a boca instantaneamente. Esta situação foi de longe a mais complicada para Victor. A razão é que os sentimentos que ele está sentindo não são seus. Ou deve ser dele agora que ele absorveu Adonis, e Adonis é essencialmente ele. Victor balançou a cabeça internamente e tentou não pensar nisso. É por causa dessas complicações que Victor evitará absorver outra pessoa no futuro. Porque ao fazê-lo, ele está essencialmente mexendo com outro ser enquanto mantém a consciência dominante. Mas esses sentimentos estranhos são muito problemáticos. Não é como se ele não gostasse de Agnes. Na verdade, ele a ama. Ele a ama no mesmo nível que Violette. Mas Victor não sabe dizer se esses sentimentos são uma mistura dele e de Adonis ou apenas de Adonis. No final, não importa. Pare de pensar em algo inútil. Victor de repente se viu em um mundo vermelho. E na frente dela estava uma sombra que estranhamente estava faltando uma de suas mãos. Você é você, absorvendo as pessoas ou não. Não pense muito sobre esses sentimentos. Não é saudável. O ser aconselhado. Isso é uma coisa muito sábia vindo de você. Eu entendo este assunto melhor do que você, considerando que eu sou você também. A criatura abriu um sorriso aterrorizante. Acho que você tem mais coisas para falar, hein? Claro, o que você acha que somos? Somos progenitores, linhagens inteiras começam conosco, somos o começo, e como progenitores da espécie de vampiros, nosso poder se conecta a um reino que apenas entidades da morte podem exercer. O domínio da alma. A absorção de Adonis nos deu todas as experiências de vida daquele homem, seus sentimentos, suas maldições, seus poderes, tudo. Não importa o quão confusos sejam esses sentimentos, não importa, já que eles fazem parte de você. Afinal, falando essencialmente, este é o novo você agora. Victor ficou em silêncio e pensou nas palavras do ser à sua frente. Surpreendentemente, você está certo. A entidade apenas mostrou um sorriso cheio de dentes e disse, você deve ter uma mentalidade mais forte e criar uma imagem de si mesmo como seu eu. Por quê? Porque quando nos unirmos, você adquirirá tudo o que deveria adquirir originalmente, e isso pode confundi-lo. A entidade levantou a mão, um gesto que mostrava que a mão que estava ali originalmente não estava mais ali. Victor olhou para sua mão direita e viu que sua mão havia se tornado completamente escura com veias vermelhas. O processo já começou. Mantenha o que você está fazendo, você está no caminho certo.
A resposta sempre esteve com você o tempo todo. Agora volte. Você tem um divórcio para assinar. O sorriso de Victor se contraiu um pouco, e ele bufou e se virou. E logo, ele se viu de volta à realidade, e vendo Agnes sorrindo gentilmente para ele, ele sorriu impotente. Agnes sorriu um pouco mais gentilmente quando viu um sorriso impotente em seu rosto. Ela podia entender que essas ações eram os sentimentos de seu marido dentro dele, que essencialmente eram seus sentimentos também. Vamos começar. Todo o processo deve levar menos tempo do que se casar. Casar é difícil, e cheio de preparativos, mas se divorciar é mais fácil, hein? É o mesmo com a lei humana também. De fato. Enquanto Agnes e Victor se preparavam, Leona, que estava ao lado de Violette, falou: estou entendendo mal alguma coisa, ou é a minha imaginação? O que? Victor se casou com sua mãe. É um pouco mais complicado do que isso, mas sim. Leona ficou sem palavras. Interiormente deliciando-se com aquela expressão, Violette falou: a propósito, ele se casou com a mãe do meu amigo Sasa, que também é sua esposa. O olhar de choque de Leona só aumentou. O motivo era porque ela sabia que tipo de treinamentos Katasha estava fazendo com Victor. O Yakodon triplo. Que diabos? Ela estava pura e legitimamente chocada. Não apenas as herdeiras dos clãs mais prestigiados, mas também as mães dessas herdeiras. Que porra! Seu corpo é feito de algum néctar viciante. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 500, o Ultimate Yandere. 2 Não apenas as herdeiras dos clãs mais prestigiados, mas também as mães dessas herdeiras. Que porra! Seu corpo é feito de algum néctar viciante. Leona olhou para Violette com desdém. O que há com esse olhar, vadia? Você quer lutar? Violette estalou. Ela pode ter mudado, mas ainda era uma delinquente. Afinal, estava em seus genes. Basta olhar para Agnes. Ela era exatamente a mesma. Ao contrário de Violette, que estava pronta para começar uma briga com Leona a qualquer momento, a mulher que recebia esses olhares tinha um ar de decepção e desprezo. Você não é uma Yandere. Por que você não está fazendo seu trabalho? Como uma Yandere orgulhosa, você deve afastar as prostitutas. Mate as mulheres que se aproximam de seu amante. Mate até os homens. Mantenha seu homem sob controle e faça tudo por ele até o ponto em que ele possa sufocar de amor. Esse é o seu trabalho. Vale dizer que de todas as reações que ela esperava de Violette, ela não esperava um olhar derrotado. Você não entende. Eu já faço isso, e já perdi a conta de quantas vampiras eu afastei desse homem. Então qual é o problema? Leona não conseguia entender. Como uma Yandere como Violette poderia permitir isso? Ela era mesmo uma Yandere. Ela talvez não fosse tão determinada quanto as garotas que ela viu no anime. O problema é que esse homem é pior do que eu. Violette apontou para Victor. É? Leona estava em choque. Victor era pior que Violette? Que diabos? Impossível. Ele não é tão psicótico quanto você. Quero dizer, ele tem as qualidades de um Yandere masculino, mas ele ainda não estava no nível de Violette, certo? Certo. Leona começou a suar frio sem perceber enquanto imaginava as mudanças causadas pela mordida de um vampiro. De fato, Violette não negou, pois conhecia suas qualidades como mulher, e não se envergonha disso. Ele não era assim no começo, mas com o passar do tempo, ele se tornou um monstro ainda maior nesse aspecto. Espere, do que você está falando? Estou dizendo que ele é pior do que eu. Violette resmungou. Eu ouvi isso, eu não sou surdo. Leona retrucou com raiva. Por que você está perguntando então? Violette perguntou, mais irritada do que Leona. Eu quero saber por que ele é pior do que você. Leona sentiu que iria surtar se falasse mais com essa mulher. Ah! Violette olhou para Victor por alguns segundos e disse, bem, ele me mantém feliz, sempre me visita, sempre fazemos sexo selvagem, e mata todos os vampiros masculinos que tentam chegar até mim. Você está procurando uma briga, vadia? Os olhos de Leona brilharam em um azul brilhante. Apenas escute. Violette deu um sorriso de merda. E isso só fez os olhos de Leona se estreitarem. Ele não só faz tudo isso para me manter feliz, mas também sei que ele controla alguns membros do clã para me checar. Ele os mantém dentro dessa rede invisível que ele controla. E porque ele me deixa feliz, eu geralmente ignoro o que ele faz. Mas, espere,
Isso não é uma armadilha. Violette acabou de perceber que ela caiu no esquema de Victor. Leona abriu os olhos ligeiramente. Essa não é a descrição perfeita de um Yandere psicótico. Olhando para o choque de Leona, Violette continuou: claro, ele me deixa fazer o que eu quiser. Eu sei que ele gosta de ver as mulheres que ele ama bater as asas sozinhas. Ele diz que isso as deixa mais bonitas. Mas isso não significa que ele nos deixa sem supervisão. Um bom exemplo é a própria mãe e pai de Victor. O que ele fez com Ana? Leona perguntou em choque com um pouco de medo em seu coração. Não me diga que ele também colocou as mãos na mãe. Eu sei que o incesto não é incomum no mundo sobrenatural, mas... até para Victor, isso é demais. Ele está tentando entrar no clube Sweet Home Alabama. Ele está planejando praticar um incesto. A mente de Leona estava passando por todos os cenários degenerados que ela já tinha visto em milhares de hentai. Leona e as irmãs Scarlett definitivamente se dariam bem, especialmente Ruby e Pepper. Quer dizer, ele provavelmente controla toda a vida dela? E ela provavelmente nem sabe disso, ou ela sabe disso e ignora. Talvez ela nem possa fazer nada para mudar isso. A influência de Victor é muito grande, e com o apoio de Ruby, ele se tornou imparável. Não apenas Ruby. Por mais tolas que somos, fazemos o que ele pede. Mas, apesar de reclamar, ela não estava chateada. Na verdade, ela estava frustrada. Porque ele não pede mais coisas relevantes. Esse foi o pensamento de Violette. A questão é que Victor era muito independente. Ele só pedia ajuda com pequenas coisas, o que incomodava Violette. Ela queria que ele dependesse mais dela, para que Violette pudesse controlá-lo um pouco mais. Mas o homem era como um gato e sempre pulava e corria quando estava prestes a cair na armadilha de Violette. E como o gato traiçoeiro que era, quando Violette ficava muito zangada, ele retribuía por carinho e lhe dava todo o amor do mundo. Violette, ao contrário de Victor, cairia de bom grado nessa doce armadilha e se deixaria amar por Victor em todos os sentidos. E quando estava feliz, simplesmente não tinha forças para se importar. Tosse. Esse foi um dos grandes ensinamentos da deusa Ana, vindo direto do livro 101 sobre como tratar uma mulher. A lição era: não importa o que aconteça, apenas mantenha satisfeita e feliz, e o resto de alguma forma dará certo. E como Victor era muito competente, ele conseguia executar esses ensinamentos da maneira mais eficiente possível. Essa era uma razão pela qual Violette estava chateada ao ver Leona, e ela não estava brava ou possessiva como antes. Afinal, seu relacionamento com Victor era absoluto agora. Ninguém poderia quebrar isso, e acima de tudo, eu sou a primeira esposa. Esse era um status que ninguém poderia tirar dela. Vindo da alta nobreza do Rouxinol, Violette não tinha muitos pensamentos sobre estar no harém, o que se aplicava a todos os seres sobrenaturais. Podia-se ter quantas mulheres quisessem se fossem fortes. E isso era verdade para ambos os sexos. O caso de Vlad foi um exemplo. O homem tinha 6 esposas e alguns milhares de amantes desconhecidos do público em geral. Um caso muito famoso de mulheres com harém foi sobre uma mulher vinda do clã Lycos. Ela era uma mulher que tinha mais de 100 homens em seu harém. Ela era uma verdadeira alfa. Agora que penso nisso, essa mulher não é a avó da Leona. Enquanto Violette pensava internamente, a reação de Leona a esta notícia foi: oh! Leona estava sentindo emoções complicadas agora. Ela estava aliviada que seus pensamentos estavam errados e aterrorizada com o que este homem estava fazendo. Quando ele ficou tão psicótico. No momento em que ela pensou que se lembrava das palavras de Victor. É isso que ele quis dizer com mudança. Comparando a atitude de Victor no passado com agora, pontos de interrogação começaram a aparecer acima da cabeça de Leona. Ele realmente mudou tanto assim? Sem o conhecimento de Leona, ela já tinha a imagem de homem perigoso, ciumento e possessivo de Victor. A única diferença entre Victor e outros homens com a mesma personalidade. Só que, ao contrário dos homens com essas personalidades que conhecem mulheres comuns, Victor teve uma sorte estranha em reunir seres semelhantes a ele na mesma sala. Ou seja, ele é um imã de Yanderes. Então, depois de refletir um pouco, tempo suficiente para Victor e Agnes terminarem seus preparativos, ela percebeu algo. Na verdade, ela apenas reafirmou seus pensamentos sobre um assunto em particular. Sim, ele não mudou nada. Na verdade, ele só piorou do que já era.
Ela sentiu satisfeita como se estivesse resolvendo um grande quebra-cabeça. Leona era alguém que Victor conhecia desde criança, e ele sempre teve traços dessas personalidades. Acontece que com a transformação de vampiro, ele começou a agir como realmente era. Afinal, a mordida do vampiro traz à tona o verdadeiro ego da pessoa. E mesmo que Victor fosse um psico-yandere, no mesmo nível daquela garota de cabelo rosa do anime que ela assistiu no passado, ele também tinha muitas qualidades. Essas qualidades parecem contradizer sua real personalidade, e isso é, mais uma vez, tudo isso graças aos ensinamentos de seus pais, especialmente aos ensinamentos amorosos de Ana. Ana é uma deusa oculta das mulheres. Como ela conseguiu educar alguém assim? Talvez ela tenha feito isso sem muita compreensão. Leona estava bastante curiosa com essa possibilidade, mas tudo na vida da mulher era normal. Seus amigos eram normais, seu trabalho era normal e ela era apenas um pouco excêntrica. E isso por si só não levanta muitas suspeitas. Victor era muitas coisas, um maníaco por batalhas e um genocida, mas, acima de tudo, era muito amoroso com sua família. Mas, infelizmente, ele se envolveu em ações que beiravam a insanidade para qualquer membro de sua família. E essas qualidades apenas o contradiziam muito. Na verdade, agora que penso nisso, ele parece muito com aqueles guerreiros antigos que lutam e amam sua família. Tudo começou a fazer sentido quando ela começou a pensar assim. Ele foi treinado por Skatashi, uma mulher que viveu por mais de 2 milênios e teve muitos alunos ao longo desse tempo. Ana e Skatashi. As duas mulheres que moldaram Victor em quem ele é hoje. Leona se sentiu como uma criança que estava resolvendo o quebra-cabeça conhecido como Victor. Feito, Agnes falou. Ok, eu deveria apenas dizer as palavras, certo? De fato, Agnes confirmou. Ok, vamos acabar com isso. Milímetros. Agnes assentiu com a cabeça. Victor cortou o pulso, e pequenas gotas de sangue caíram no círculo mágico. O cheiro do sangue deixou Agnes e Violette excitadas, pois era simplesmente um cheiro delicioso demais. Em termos humanos, era como se Violette e Agnes estivessem com muita fome, e na frente delas estava um hambúrguer preparado pelos chefes mais renomados do mundo. O cheiro da carne embotou seus sentidos. Foco, Victor falou. Uó. Agnes gaguejou um pouco, mas conseguiu manter o controle. Agnes falou algumas palavras em latim antigo e, como se fosse mágica, o círculo começou a brilhar vermelho sangue e, como ritual de separação, os materiais não eram necessários. Apenas o sangue de Victor era. Pergunta: eu herdei este ritual de Adonis. Que nome devo dizer? HMM. Eu não sei. Esta é a primeira vez que passo por isso também. Apenas tente com seu nome, considerando que, em suas próprias palavras, você o herdou. Ok, apesar de ainda ter dúvidas, Victor decidiu seguir em frente. À medida que o círculo crescia até a cintura de Victor, Agnes lançou-lhe um olhar que dizia: vá em frente. Eu. Victor A. Antes que ele pudesse continuar, Agnes falou: use seu nome verdadeiro. Victor assentiu e continuou. Eu, Victor Walker, aceito o encerramento do ritual que une Agnes Snow e eu. No momento em que Victor disse isso, a luz vermelha brilhou mais forte como um farol, e as letras se moveram como se estivessem formando outro conjunto de palavras inteiramente. No momento seguinte, o efeito foi instantâneo, pelo menos para as pessoas envolvidas. Eles podiam sentir sua conexão se rompendo completamente e, naquele exato momento, Violette, Sasa, Ruby e Natasha sentiram alguém se afastando de sua conexão compartilhada. E, naquele momento, todos entenderam o que havia acontecido. Querido. Apesar de esconder bem suas emoções, algo em que ele se tornou proficiente, Violette ainda podia sentir a leve tristeza que Victor não conseguia esconder de sua conexão com ela. Um sentimento que ela só sentia porque estava mais perto de Victor esses dias, mas as outras garotas provavelmente não sentiram nada. Está feito. Agnes falou. Sim, não estamos mais casados. Victor assentiu e, a essa altura, ele estava prestes a se virar e sair daquele lugar. Afinal, ele estava passando por uma variedade de sentimentos complicados. Ele sentiu alguém segurando sua mão. Ele olhou para Agnes, confuso. O que aconteceu? Ainda não terminamos. Eu preciso fazer mais alguma coisa. Claro.
Ela sentiu com um sorriso suave e olhos completamente sem vida. Olhos que pegaram Victor totalmente desprevenido. Você deve se casar comigo agora. É? Seria um eufemismo dizer o quão chocado Victor estava agora. Vamos, isso é apenas o começo. Agnes puxou Victor para fora do círculo mágico, e logo ela caminhou em direção a um pilar, e atrás desse pilar havia uma bolsa que parecia estar cheia de vários materiais. Ela pegou um chifre de alguma criatura mágica que Victor não conseguia identificar só de olhar e falou com um sorriso suave no rosto. Temos um ritual para fazer. Vale dizer que Victor foi totalmente indiferente. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 501. Agnes e Victor. Sentimentos complexos. Uma decisão. Violette acordou de seu estupor e correu rapidamente em direção à mãe. Segura as bolas do burro por 1 minuto. Mãe, que porra é essa de casar de novo? Não fui claro o suficiente. Eu não estou falando sobre isso. Não brinque comigo. Violette rosnou com raiva. Mas eu não estou brincando. Ela falou com um rosto divertido. Victor, diga alguma coisa. Os olhos de Leona brilharam levemente em um azul claro, e seus dentes mudaram para presas afiadas há muito tempo. Agnes estreitou os olhos e virou olhar para Leona. Pensamentos sombrios passaram por sua cabeça, mas ela rapidamente empurrou esses pensamentos para fora. Ela sabia que Victor ficaria irritado com ela se ela agisse contra eles. É? Victor olhou para Leona em choque. Acorde, porque você parece um pintinho que perdeu a mãe. Os olhos de Leona brilharam com desdém. O sorriso de Victor tremeu um pouco. Essa mulher não está sendo mais brutal do que antes. Fale, mãe. O que há com essa decisão repentina? E querida, não fique calada como uma galinha prestes a ser abatida. Desde quando vocês se tornaram aliados? Olá? Vocês não são espécies rivais? Onde está a rivalidade? Victor estava sem palavras agora. Ele estava sendo alvo das 2 garotas de cabelos brancos. Os dois se juntaram e começaram a tentar chicoteá-lo. Olha a ousadia. Apesar de ouvir Violette, Agnes não disse nada e permaneceu em silêncio. Não foi até que Victor olhou para ela e disse: Agnes, explique-me também. Eu preciso saber o que está acontecendo. Agnes ignorou as perguntas de Violette e olhou para Victor. Eu quero me casar com você. Isso não é motivo suficiente. Essa cadela. Violette pisou no chão com raiva. Essa cadela. Leona rangeu os dentes. Os dois falaram ao mesmo tempo. Os olhos de Victor brilharam levemente vermelhos sangue, e ele olhou para Violette e Leona. Mostre algum respeito, meninas. Os dois se encolheram um pouco com o olhar de Victor. Violette, ela é sua mãe. E Leona, ela é minha sogra. Minha família. As 2 mulheres morderam os lábios em frustração, mas perceberam que Victor estava certo. Até agora, a mulher não os havia ofendido. As palavras não eram mais necessárias. Victor transmitiu claramente o que queria dizer. Ele não se importava particularmente com brigas de mulheres, porque sabia a diferença entre piadas um pouco pesadas e palavras com intenção hostil. Violette e Leona falaram palavras cheias de hostilidade, e ele percebeu que deveria assumir o controle da situação. Agora, explique o que mudou. Agnes não pôde deixar de dar um pequeno sorriso. Ela estava realmente satisfeita internamente que Victor conseguiu lidar com a situação, mas isso e aquilo eram coisas diferentes. Agora ela estava presa em uma encruzilhada. O que ela deve fazer? Diga a verdade? Ou mentira? Quando ela pensou nessas 2 opções, ela imediatamente descartou a opção de mentir. O que estava na frente dela não era apenas Victor, ele também foi o homem que herdou tudo do ex-marido, incluindo suas memórias e hábitos. E se há uma coisa que Agnes nunca poderia fazer na frente de Adonis, era mentir e ter sucesso nisso. O homem era assustadoramente observador e a conhecia bem o suficiente para saber quando ela estava mentindo. E como o homem à sua frente era superior em todos os sentidos a seu ex-marido, ela sabia que seria tão fácil quanto respirar para ver quando estava mentindo. Quando estávamos na reunião, Violette e Leona pararam de olhar com hostilidade e ouviram em silêncio. Eu pensei em suas palavras. E percebi que você estava certo. Eu precisava tomar uma decisão. Victor assentiu e fez sinal para ela continuar. Agnes tinha toda a atenção de Victor. Seria injusto tanto para você quanto para mim continuar com este casamento. Afinal,
O homem com quem me casei não era você, mas meu falecido ex-marido. Eu era casada com Adonis. Não. Contigo. Violette, nesse momento, abriu um pouco os olhos. Ela ficou muito chocada quando ouviu sua mãe dizer as palavras ex-marido e atrasado. Isso indicava que, em algum momento, sua mãe começou a tentar deixar de lado seus sentimentos por seu pai. Algo que Violette acharia impossível. Afinal, ela não seria capaz de fazer a mesma façanha que sua mãe estava fazendo. Espere, essa não é minha mãe. Ela não consegue esquecer meu pai tão rápido. Ele era o amor da vida dela. Então, olhando para as mãos trêmulas de Agnes, Violette entendeu alguma coisa. Ela está tentando. Mas ela está falhando miseravelmente. Ela agora podia entender os sentimentos que sua mãe estava passando. Ela esqueceu Adonis? Impossível. Não há como ela fazer isso. Ele era o amor da vida dela. Mas ela começou a tentar seguir em frente, escondeu seus sentimentos em seu coração, e tentou seguir em frente com sua vida. Algo que todas as pessoas que perderam entes queridos fazem. Algo que Violette fez também. Era impossível para ela esquecer o pai. Ela não podia fazer isso. Seu legado viveu em textos, suas memórias, os olhos de seu marido e seus próprios olhos. Afinal, os olhos violeta eram a característica mais marcante de Adonis. Adonis. Como o literal Adonis. Leona ficou chocada com outra coisa. E de certa forma, pela forma como meu marido morreu. Eu vi muito dele em você. Ela mordeu o lábio. Ela sabia que suas próprias palavras poderiam causar muitas reações adversas de Victor, mas ela precisava dizer isso. E de certa forma, eu vi você como um substituto. Agnes espiou a reação de Victor com seu olhar, mas ficou surpresa quando viu que ele não reagiu. Ele estava ali parado com o mesmo rosto neutro enquanto olhava para ela com um olhar que lhe dizia para continuar. Depois daquela conversa, e das situações que observei, entendi que estava sendo injusta com você. Eu entendi que precisava ser mais verdadeiro. Victor, não vou dizer que te amo pela pessoa que você é. Seus lábios estavam sangrando de quão forte ela apertou, mas seus olhos nunca deixaram os de Victor. Isso seria uma mentira e hipocrisia da minha parte. Mas estou disposto a tentar ver apenas você. Estou disposto a aprender sobre você. Estou disposto a ver apenas o homem conhecido como Victor Walker. Estou apostando para ver se esse algo que senti quando tivemos essa conversa é real ou não. Victor continuou com o mesmo olhar impassível e apenas acenou para ela continuar. E o coração de Agnes começou a entrar em pânico com a expressão imutável de Victor, e sem pensar demais, agindo apenas em emoções, ela mordeu o lábio um pouco mais forte. Então, quando ela abriu a boca, ela soltou as seguintes palavras: "Por favor, não me deixe em paz." Então, lentamente, as lágrimas começaram a pintar o lindo rosto de Agnes. Em questão de segundos, depois de deixar alguns de seus verdadeiros sentimentos vazarem, ela desmoronou completamente. Victor sentiu seu coração quebrar e não pôde deixar de suavizar seu olhar. Agnes parecia tão frágil, uma visão muito diferente do que ele estava acostumado. Uma visão que ele tinha visto em Violette quando ela soube da morte de seu pai. Ele entendeu que com apenas uma palavra, ele poderia quebrar completamente a mulher na frente dele. Ela estava expondo seu coração partido e machucado, um coração que Victor havia ferido quando absorveu Adonis. Victor cerrou o punho com força e, com essa última frase, percebeu novamente quanto dano o ato que fizera à sua família. Você tem que cuidar de todas as memórias de seu último encontro com Adonis passaram pela mente de Victor. Posso levar muitas coisas, mas a morte do meu marido doeu muito. Fiquei completamente arrasada, em desespero, mas consegui levantar com a chama da vingança. Mas eu não quero ficar sozinho. Isso é algo que eu não poderia suportar. Agnes abaixou a cabeça e com a mão esquerda segurou o braço direito num gesto um tanto frágil. Victor caminhou em direção a Agnes e parou na frente dela. Agnes usou o corpo grande de Victor como suporte e praticamente deixou cair todo o peso do corpo em cima de Victor. Ela apertou um pouco o peito de Victor, e as lágrimas começaram a manchar as roupas de Victor. Com as duas últimas frases de Agnes, Victor entendeu que essa era a principal razão pela qual Agnes perguntou novamente. A palavra sozinho tinha muito mais significado do que estar sozinho em um lugar. Ela não queria ficar sozinha sem a conexão de marido e esposa que todos os casais tinham.
Ela não queria ficar sozinha no sentido de que não queria ficar longe de sua família. De certa forma, Agnes teve apenas uma forte conexão em toda a sua vida, com Adonis. Sim, ela amava a filha e ficou muito mais próxima em comparação com antes, mas seu relacionamento com a filha não se comparava ao relacionamento que ela tinha com Adonis. Esse era um dos perigos de ter uma personalidade extremamente possessiva. Ao olhar para apenas uma pessoa, você inconscientemente coloca todas as suas cargas emocionais nessa pessoa. Adonis não era apenas seu marido, ele era seu pilar, seu apoio emocional, seu conselheiro. A mesma coisa que Victor era agora para todas as suas esposas, Adonis era para Agnes. Por causa de sua compreensão do perigo desse vício, Victor queria que suas mulheres fossem independentes e brilhassem por conta própria. Esta foi uma das razões pelas quais ele sempre apoiou Violette, Sasa, Ruby e Natasia e constantemente se comunicava com elas e as encorajava a se tratarem como apoio. Um backup no caso de lhe desaparecer a qualquer momento. Não que ele estivesse planejando desaparecer ou algo assim, mas ele só queria que as meninas não ficassem emocionalmente desestabilizadas se, por algum motivo, ele desaparecesse. Eles precisavam ser fortes. E esse era o conselho que ele sempre dava a si mesmo. Afinal, a mesma situação poderia se aplicar a ele também. Ele era muito dependente de suas esposas, tanto no sentido literal quanto existencial. Ele precisava do sangue de todas as suas esposas se quisesse manter-se longe de sua sede de sangue. Foram poucas palavras, mas nessas poucas palavras, Victor entendeu completamente os pensamentos de Agnes. Ele conhecia bem a mulher. Ele tomou uma decisão. Ele não se importava se ela amava Adonis, e ele não iria pedir para ele esquecer Adonis também. Ele sabia que era impossível. Pedir a uma pessoa como Agnes para esquecer seu amor era simplesmente devastador. Você sabe que não há como voltar atrás, certo? Uma vez que você costuma provar meu sangue. Mesmo que você queira parar, isso será impossível. Victor não estava blefando, estava dizendo a verdade. Seu sangue era como uma droga altamente viciante. Quando você se acostuma a comer comida 5 estrelas, não pode mais comer comida normal. O mesmo raciocínio se aplica aqui. Para você voltar ao normal, deve afetar sua alma, que é extremamente delicada e perigosa. Você não vai precisar. Victor suspirou levemente e deu um tapinha na cabeça de Agnes. Você realmente tem certeza disso, Agnes? Agnes olhou para cima e mostrou seu rosto choroso para Victor. Victor gentilmente tocou seu rosto e enxugou as lágrimas de Agnes. Sim, eu estou. Ela falou com convicção. Eu não vou ser o substituto de ninguém, Agnes, Victor lembrou. Eu não estou vendo você assim. Ela rugiu quando as lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Eu só quero estar perto de você. Eu não vou esquecer a Doni. Eu sei. Ela fez uma cara confusa. Eu não estou pedindo para você esquecer ninguém. Eu não estou pedindo para você sacrificar nada. Os olhos de Agnes se suavizaram um pouco. Inconscientemente, ela sentiu um peso sair de seu corpo, o que a fez gostar um pouco mais das carícias em seu rosto. Só estou pedindo que você não me olhe como um substituto. Só estou pedindo que talvez com o tempo, você possa me deixar cuidar do seu coração. Mas você já está cuidando de... Ela tentou dizer alguma coisa, mas Victor a interrompeu. Não desta forma. Você entende o que estou tentando dizer? Ela ficou em silêncio e assentiu. Victor riu em tom jovial. Quem sabe? No dia em que você estiver pronto, talvez a gente siga em frente. Todos na sala podiam entender que a última frase tinha mais significado do que Victor insinuou. Significados que todas as mulheres presentes compreenderam. Por enquanto, concentre-se apenas em curar suas feridas, concentre-se em sua vingança, não pense sobre isso. As lágrimas de Agnes começaram a secar, e apenas os olhos surpresos e bondosos da mulher podiam ser vistos. Eu serei seu pilar, Agnes Snow. Esse era originalmente meu dever. Tudo o que você precisa fazer é seguir em frente, matar quem você tiver que matar, lidar com o que tiver que lidar. Vou esperar o tempo que for necessário, mesmo que leve milênios. Se você está cansado, eu vou ajudá-lo a descansar. Ele alisou o cabelo branco de Agnes e o colocou atrás da orelha. Por quê? Eu sei, no final do dia. Ele sorriu gentilmente e falou em um tom como se estivesse acariciando o coração de Agnes. No dia em que você chegar ao fim de sua jornada.
Eu ouvirei sua resposta. Eu era a causa do seu sofrimento. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.